Olá, como estão, amigas e amigos? Estamos novamente contentes por estar neste dia, primeiro dia da semana ou domingo. Bom, é o mesmo. Nós estamos hoje, neste domingo, com vocês na quinta classe do nível intermediário. Comigo está meu querido amigo Marcos. E a classe de hoje é uma classe que já estamos subindo de forma mais profunda toda a descrição do processo de como a luz que preenchia tudo, começa a baixar num processo chamado como um transformador que começa a condensar ou a diminuir esta energia para chegar a ser compreensível. E vamos tentar explicar tudo isso para vocês. Como está, Marcos? Estou muito bem e feliz por estar com vocês novamente. Desejando a todos uma boa jornada, que seja benéfico para todos. Ótimo. Veja, então, na semana passada, lembrem-se que falamos de um congresso. Bom, hoje terminou este congresso, foi um congresso que tivemos na Itália, e ali viveu-se momentos de muita conexão, intensidade. O nosso Ravi nos chegou e nos trouxe uma conexão, e muitos grupos, mesmo virtualmente, se conectaram, e nós sentimos que o processo vai avançando como humanidade. Um processo que avança também como estudantes de Kabbalah, como membros do Bnei Baruch. Nós estamos vendo que efetivamente se produz eventos, discernimentos novos que nos levam a vislumbrar com esperança de conquistarmos o trabalho espiritual por nós mesmos e basicamente pela humanidade. Assim que vamos estar constantemente avisando sobre estes congressos para que vocês possam se conectar e opinar sobre o que viram, o que sentiram, perceberam, de forma que possamos transmitir todos os nossos desejos e percepções. Bom, vamos, antes de entrar na classe propriamente dita, a classe 5, que se intitula Adam Kadmon, vamos fazer um resumo do que vimos até aqui. Vamos começar como se diz no princípio, no começo, que determinávamos somente o princípio ou o começo. Não sabemos que princípio ou começo se refere. O que sabemos é que é a primeira coisa que os cabalistas nos dizem, que para a nossa realidade ou percepção, o nosso tema, ocorreu assim. Antes de mais nada, os cabalistas nos dizem que antes que tudo existisse, antes que todos os emanados, as emanações e mundos aparecessem, havia uma luz simples que preenchia tudo. E essa luz simples, como é nomeada pelo Ari, o Isaac Luria, é uma luz contínua e permanente, inalterável e sem mudanças. E é muito importante esta compreensão, porque as mudanças são processos que o vaso atravessa, vive, e não a luz. Portanto, os cabalistas nos dizem que essa luz simples, que preenchia tudo que existia, chama-se Bore, que significa Criador. E Bore vem de duas palavras em hebraico que significam Bo-ire, venha e veja. Portanto, a primeira compreensão que temos
desta força, ou desta energia, digamos assim, que não podemos usar conceitos que possam nos confundir, preencher tudo. No seu pensamento, a única coisa que ele desejava era preencher de prazer os criadores. As criaturas, perdão. E isso se chama pensamento da criação, ou seja, preencher de prazer os seres criados ou as criaturas. E não há outro pensamento ou ideia no sistema do Criador, da criação, que preencher de prazer as criaturas. Mas, quando falamos de Criador, nós nos restringimos à parte que os cabalistas nos revelam, que ele mostrou, e a isso nos referimos a um atributo, uma faculdade especial, que é a doação. E a doação é o atributo que o Criador revela, desde o início. E para dar razão a este atributo, o Criador então tem que formar, criar algo que permita e que tenha capacidade de poder tomar, captar isso que se chama doação. E para isso, o Criador então forma o que conhecemos como desejo de receber. O desejo de receber é, então, a única coisa criada, o desejo. O desejo de receber se transforma na única coisa criada. E o que é isso? Que o desejo de receber é o que vai poder conter todo o atributo de doação do Criador. E quando falamos de tudo, dizemos que o vaso, que é o Kli, a criatura, chamamos de vaso como receptáculo. Este vaso finalmente vai ter a capacidade de receber 100% do atributo de doação. Portanto, no primeiro instante, no primeiro momento, o que quer sempre este atributo de doação, que chamamos Criador, que chamamos luz para a nossa compreensão, quer sempre preencher o vaso com este 100%. Portanto, o vaso, como receptáculo, demonstra em si o que chamamos a carência. E a carência é o atributo que permite que o Criador preencha de luz, de doação, este vaso. Portanto, a primeira coisa que o vaso sente é a carência, o desejo de receber. E quando esse desejo de receber vem até o vaso, chega ali, então o sistema da criação, o Criador Boré, o preenche completamente de doação. Quando o vaso, então, está cheio deste atributo de doação, o vaso, então, sente o preenchimento. E este preenchimento lhe dá prazer. Portanto, a primeira ação que vemos aqui em Sof, o mundo do infinito, são dois atributos distintos que se contrapõem, mas que, por vezes, são totalmente autodependentes. Não pode haver doação sem recepção, e não pode haver recepção sem doação. Portanto, os cabalistas nos dizem que isso começou no que se chama 4 fases da luz direta. E vamos pedir, antes de começar com esta parte,
que escolhemos, vamos pedir que a produção coloque o primeiro vídeo para que possamos entender e compreender por que estudamos isto, como temos que estudar, com qual intenção temos que estudar estes temas que se chamam estrutura da criação. Por favor, produção, coloque um vídeo. Eu posso dar uma garrafa de Coca-Cola para um amigo, vai ser uma ação espiritual. Ou posso falar dele sobre o livro de Kabbalah e que seja uma ação unicamente material. Se nós queremos saber o que se diz ou o que é dito no livro com nossa mente animal, nós aprendemos o texto, Talmud Esser Sefirot, o estudo das 10 Sefirot como um matemático. Então isso se chama uma ação material, corporal. Se nos sentamos juntos e nos divertimos e temos a intenção de que isso nos conecta e revelamos em nós a capacidade de revelar a espiritualidade, então é uma ação espiritual. Não há diferença entre as ações, só na intenção. É importante, quando estudamos estes temas, entender que, além do conhecimento que estes temas nos oferecem, é estarmos conectados. Com o tempo, a pessoa entende e aprende mais sobre isso. Existe um pensamento no livro Shammati que diz que todos os mundos habitam dentro do homem, o superior e o mundo inferior. O que isso significa? Que tudo o que estudamos está dentro de nós. Simplesmente o que se faz ao estudar é que isto volta a surgir diante de nós e não é nada distinto ao que já temos como informação na nossa alma. Portanto, este conceito de que tudo está dentro do homem é muito importante entendê-lo quando começamos a estudar. O Ari nos diz também, dentro destes mesmos assuntos, que todo o sistema da criação tem o objetivo de revelar a perfeição dos seus atos, ou seja, a perfeição dos seus atos. Então agora vamos ao tablet e vamos ver o que temos aqui na tela. Se vocês puderem mostrar, obrigado. Então nós vimos isso, chama-se 4 fases da luz direta. Ok? As 4 fases, se vocês virem aqui, são 5. Aqui está a fase 0. A fase 0 é o que já descrevemos antes, que é onde estava a luz que preenchia tudo, essa luz que mandou e esta luz que estava plena, completa e que é o que habitava ou existia. Não sei como dizer este conceito, é difícil de transmitir, mas no mundo de Ein Sof. Neste mundo de Ein Sof, então, está esta concepção, este atributo chamado doação. Então a fase 0 que está aqui é a primeira e temos mais 4. E nós sempre conversamos, estudamos a partir da fase 0. A fase 1 é onde o Criador preenche o vaso e o preenche completamente com o preenchimento. Aqui,
A flecha que indica que agora o vaso se transforma simplesmente num receptor de tudo que o criador ou o sistema de doação lhe oferece. Aqui na fase 1, não há uma diferença marcada entre o criador e a criatura. A fase 1, então, é a fase onde está fundido quase a recepção com a doação. O único discernimento que a fase 1 tem no vaso é que sente que há um prazer, um desfrute em sentir a luz de doação que ela recebe. Eu acho que a fase 2, a flecha é inversa e mostra uma ação de saída. Aqui, nesta parte, nós podemos ver e encontrar que quando qualquer receptáculo recebe um elemento, adquire as propriedades do que contém. Como é assim, como num copo, você pode colocar água quente, o vaso vai adquirir a temperatura daquilo que contém. Portanto, quando a fase 2, o vaso recebe a doação, então o vaso se converte. E aí vem o desejo de doar. Portanto, na fase 2, o que nós vemos aqui é que agora o vaso quer doar. Mas não há para quem doar, porque nesta fase que estamos, só há duas entidades. O doar, que é o doador, e quem recebe, que é o vaso. Então, o vaso não pode entregar ao Criador, porque o Criador não tem carência e não tem nenhuma necessidade. Portanto, nesta fase 2, o vaso só tem a intenção de doar. Na fase 3, vemos que o vaso tem duas flechas. Uma que é a da recepção e a outra que é de doação. Agora, por que surgem as duas flechas na terceira etapa? Porque o vaso, depois de ter a intenção de doar, se dá conta que não pode deixar de sentir a carência, de sentir o desejo de receber. Se dá conta que essa é a sua natureza, sua essência, que não pode deixar de receber. E é assim, então, que o vaso novamente sente a carência e novamente, então, o sistema de doação do Criador volta a se preencher. Mas como o vaso sabe que essa ação vai exigir dele estar sempre doando pelo que ocorreu na fase 2, então ele também agora entrega. E vocês observem, a fase 3, então, contém a fase 1 e contém a fase 2. A fase 4, que é a fase, digamos, onde há um discernimento novo, aqui surge um vaso que já havia tido 3 discernimentos, mas o discernimento que surge aqui é um discernimento distinto, que não vem de receber o que o preenche, mas sim que vem da sua própria sensação e do seu próprio discernimento. E é assim, então, que este vaso, na fase 4, sente agora um desejo que não havia sentido antes. E este desejo é o desejo de ser semelhante ao Criador. Então aqui a Kabbalah diz que surge nesta fase a criatura, porque aparece algo novo, um desejo que nasce de si mesmo, que é quem vai produzir todo o efeito. Marquito, já temos amigos conectados? Sim, temos a informação.
E no início da classe tínhamos 8 conexões na lição do Centro de Educação e 14 no Zoom. Então, saudamos os amigos no México, conectados na lição, o grupo de Guadalajara, saudação aos amigos, Tulancingo, Davi Hernandes, do Estado do México, e os amigos de Toluca, da Colômbia, Marta e Germán de Bogotá. Das conexões do Zoom, temos Adri e Marco de Toluca, Alberto do Equador, Anair de Toluca, Bebê Guadalajara, grande saudação aos amigos, e o Bebê de Tulancingo. Temos Dorli de Cali, Maria Helena, Roger de Toluca, José Pinto do Equador, Lisete de Toluca, Luiz Cárdenas de Monterrey, Luiz Lopes Monterrey, Luiz Pinheiro de São Paulo e Marisa de Toluca. Um grande abraço aos amigos. Estamos felizes por estar com vocês. Bom, vamos dizer algumas coisas. Como funcionam essas luzes? Como funcionam? E é algo que vocês devem perceber. Se vocês observarem na tela, cada uma... Bom, sempre falamos de 4 fases, mas surge a fase 0, que indica que há uma fase mais. Mas quando falamos das fases e falamos do aspecto, o aspecto de Keter, por isso que a luz de Keter, o aspecto de Rohma, a luz de Rohma Binah, que é a luz de Or Hassadim, e ela já tem uma incidência muito importante, Zerampin, que é 90% luz de Hassadim, e que tem 10% de Rohma, 90% Hassadim e 10%. E Malhut é 100% Rohma. E nessa imagem, vocês veem, já podem ver que há o mesmo que dizemos, mas isso já está conectado com o que conhecemos como a força ou Yud-Kei Vav-Kei, ou Havaiá, que é as 5 partes onde está o sistema completo da criação. Se vocês virem Keter, aqui está a ponta da Yud, depois em Atzilut está Yud, em Beriá o rei, e Yetzirah está Binah, está o Vav, o Zerampin, e Yetzirah, e em Malhut está o segundo rei, Asiá, Dalet. E isso é conhecido como o nome de Deus, Havaiá, Yud-Kei Vav-Kei, ou Yud-Rei Vav-Rei. E não nomeamos porque não sabemos como realmente é o seu som, mas dizemos Yud-Kei Vav-Kei. Portanto, vocês podem ver que nessas 4 fases da criação estão aqui denominados as Sfirot e os mundos. O primeiro mundo de Adam Kadmon, o segundo mundo de Atzilut, o terceiro mundo de Beriá, o quarto do mundo de Yetzirah e o quinto o mundo de Asiá. Estes são os mundos com relação às fases da criação. Quando houver perguntas, diga-nos. Vimos também com vocês isso que é como a luz chega e o processo dos distintos nomes, onde fica a luz. Or Yashar, certo? É a luz direta, com toda a sua potencialidade, revelação. Or Pinimi, que penetra no vaso, ou luz interna. Or Roser, ou luz refletida.
que é ali que se restringe o vaso, e a Orma Kif, que é a luz circundante que depois entra no vaso. E aqui é algo importante. Há um massar. O massar tem uma função muito importante dentro do processo das luzes, e não apenas dentro das luzes, mas sim que em todo o processo da nossa correção. Marquito, pode nos falar um pouco do massar? Sim, antes de começar do massar, saudar o amigo Vitor, que vai informar recém. Um grande saudação ao amigo. E claro, com respeito ao massar, vimos que há um desenvolvimento nas 4 fases da luz direta, e depois a fase Dalet recebe um preenchimento completo. O vaso vê que não pode realizar ações de doação, que só recebe, e se produz este fenômeno do surgimento da vergonha, e quer desenvolver essa intenção, a intenção de doar. Então pede que doe um massar para poder filtrar a luz e deixar passar somente a porção que pode receber com a intenção de doar. Então este massar representa a intenção. Em essência, a intenção. A partir desse instante, quando começa a trabalhar com as ações da fase 4, a fase Dalet começa a desenhar agora o diagrama numa linha, onde os desejos que estão mais próximos da doação estão na parte superior da linha, e o desejo mais distante da doação está na parte inferior ou no fim. Nesse instante, para poder discernir os trabalhos realizados nesta fase, se faz uma divisão desta linha que representa esta situação, e na cabeça está o Rosh, onde está o Massar. Abaixo temos o Sof, o Tor e o Sof. Então, os desejos que estão mais próximos da doação ficam na parte superior do Tabor até P, e os desejos que estão mais longe da doação ficam do Tabor até o fim, nas pernas, em Sium Reglaim. Então se produz todo um conjunto de ações que começam a desenvolver a fase 4 com respeito à restrição, e começa a trabalhar com todos os desejos que podem de alguma forma utilizar em função da intenção de doar. E esses desejos estão entre o P e o Tabor. Para realizar esta ação, sem dúvida, usa-se o Massar, e o Massar se encarrega de rechaçar a luz que não pode suportar em seu interior e somente receber, que lhe permite trabalhar com esta parte dos desejos que estão mais próximos da doação. Então vimos na última classe que este Massar, como se divide em 2 partes, e uma parte do Massar baixa com a luz até o Tabur, e aí se produz o choque da luz circundante, que golpeia de fora, e esse choque produz, ou faz com que o Parsuf se purifique e expulse as luzes para continuar seu trabalho, que é o que veremos nesta classe. É isso, amigo. Obrigado. Então, é muito importante entender qual a missão e função do Massar. Bom, vamos fazer uma introdução geral para entendermos como estes conceitos da estrutura da criação funcionam. Quais são eles? Então vamos deixar aqui posto que há um sistema formado por uma estrutura
que são os mundos. E quando falamos de mundos, vamos colocar aqui a estrutura dos mundos desde cima para baixo. Então, o que fazemos aqui é isso. Certo? Então, o primeiro mundo é o mundo de Adão, Cadmon, Adam Cadmon. O segundo mundo é o mundo de Atzilut. O terceiro mundo é o mundo de Beriá. O terceiro mundo é o mundo de Yetzirah. E Asiá. E estes são os 5 mundos de cima até o nosso mundo. E havíamos, vamos marcar de outra cor, e este é o nosso mundo, que está e conhecemos como nossa realidade. Então, o que temos que conhecer em primeiro lugar é que há 5 mundos. Adam Kadmon, Atzilut, Beriá, Yetzirah, Asiá e o nosso mundo. Certo? Agora, vamos ver o conceito das Sefirot. As Sefirot são no total 10. Normalmente a estrutura que se usa para todo o nosso sistema é de 5. Quando falamos de 5, não que desapareça o fato de 10. Não. Vamos mostrar de novo. Mas sim que simplesmente se resume. Portanto, a mais elevada, para dar um conceito compreensível, é Keter. A segunda é Rohmá. Terceiro, Biná. Quarto, Zerampim. E quinto, Malhut. Mas são 10. Portanto, Zerampim contém 6. A primeira é Hesed. Gevurah. Tiferet. Hesed, Gevurah, Tiferet. Netzach. Hod e Yesod. Então, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod. Certo? Estas são as 6 Sefirot que formam o Zerampim. Então, temos a estrutura de 5, Keter, Rohmá, Biná, Zerampim, Malhut. E temos a estrutura de 10, Keter, Rohmá, Biná,
Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzahod, Yesod e Malchut, certo? Mas fora disso, tem outra estrutura que são os Partsufim. Os Partsufim são, vejamos, como estruturas espirituais que estão contidas dentro de outra estrutura. Neste caso, vamos colocar aqui o nome de alguns Partsufim, certo? Para que vocês vejam a diferença. Galgalta, Ab, Sag, e assim vamos colocando mais. Cada mundo tem 5 Partsufim. Bom, temos agora então estabelecido a estrutura e sabemos o que são os mundos, são 5. Sabemos o que são as Sefirot, são 5 e 10. E sabemos os Partsufim, que são muito mais. E vamos vendo à medida que entramos no tema dos mundos, certo? E agora, vamos novamente com o nosso tablet. Vamos ver então essa estrutura. Bom, aqui nós temos esta estrutura de Partsufim que são de Adam Kadmon. Então, quando falamos do mundo de Adam Kadmon, falamos de 5 Partsufim, certo? E neste gráfico, vocês veem uma linha sobre a qual surge nestes cilindros localizados e vem uma parte cinza aqui embaixo. Bom, o que queremos estabelecer em primeiro lugar é esta linha, que é o limite, chamada Tabur. O Tabur, certo? Então, até onde pode chegar, neste caso, o atributo de doação. Neste gráfico, para que entendamos, a parte amarela das linhas seria o roxo. E o resto, a parte laranja e cinza, a parte laranja é o Tor, que é o corpo, mas depois a divisão, há duas divisões, né? Então, o laranja, que é a parte onde podemos intervir, e a parte cinza de baixo é o Sium, que também é o Sof, perdão, onde também está o que chamamos o coração de pedra. Então agora nós vemos o primeiro mundo dos 5 mundos, o mundo de Adam Kadmon. Por favor, não se confundam se este nome é conhecido com algo dentro de nossas tradições, conhecemos e sabemos. Refiro-me a Adão. Aqui, todavia, não aparece nada que possamos conhecer em nosso sistema. Aqui ainda estamos em Sof, estamos falando de um mundo chamado Adam Kadmon, certo? Portanto, não relacione nem com a estrutura espiritual de Adão, a Rishon, que é outra coisa,
nem Adão e Eva, que são o primeiro homem, que é o primeiro homem que se conheceu, esta realidade, na sua magnitude, e que conheceu o que chamamos as primeiras bases da Kabbalah. Vamos repetir então? Nós estamos vendo o mundo de Adam Kadmon. E a estrutura de Adam Kadmon tem a parte superior, o Rosh, que tem cinco Sefirot, e a parte inferior, que é o Tabor, que é a parte que não corrige, chamada coração de pedra. Agora, vamos ver isso. Aqui onde começa a compreender o que vimos nas primeiras 4 classes, quando fomos vendo uma série de conceitos, fomos vendo as luzes, como entravam, fomos vendo a estrutura chamada Partsuf, e fomos vendo como entrava essa luz. Se vocês observarem, vamos aqui ver que há 5 Partsufim, e cada Partsufim tem seu nome. O primeiro Partsuf, vendo, se vocês estão na tela, desde a direita para a esquerda, vocês olham na tela, o primeiro é Galgalta, o segundo é Ab, o terceiro Sag, o quarto Ma e o quinto é Bon. Estes são os Partsufim do mundo de Adam Kadmon. Quando vimos antes, na última classe, falamos dessa estrutura, que tem um Rosh, um Tor e um Sof, que são as partes dessa estrutura espiritual. O Rosh é o que está de cor amarelo e tem aí 5 divisões, que são as 5 Sefirot. De cor laranja está Tor, e de cor cinza está o Sof. Mas essa estrutura espiritual, este Partsuf, tem um P, que é a parte onde termina o Rosh, o Tabor, determina o Tor, e o Sium é onde termina o Sof. Aqui nós vemos, se vocês observarem, em cada uma delas, a ação das luzes. Vemos aqui como o Oriachar, que é a luz direta, que está abaixo do numeral 44, vem e se enfrenta onde está o P, que é o Massar. E este Massar é que se faz de filtro para permitir somente que penetre a luz que pode receber. E esta é a Orpinimi. E se observarem, a flecha está marcando a direção da luz. Mas ela se encontra com uma força inversa, oposta, que é o cinza, denominada pelo cinza. E esta força se enfrenta a um golpe, e deste golpe nasce uma nova estrutura, ou um novo Partsuf. Se vocês observarem, esse se chama, esse está em cinza, o Zivug de Haká, que é o acoplamento. E deste acoplamento, certo? É onde nasce toda essa estrutura.
Vou pedir então que nossos amigos da produção coloquem o vídeo que existe para agora, para esse instante. Coloquem, por favor, o vídeo, amigos. Está escrito aqui com respeito ao acoplamento. Esta é a lei que nenhum inferior pode receber do superior sem um novo acoplamento, ou seja, que atém sofre a novos acoplamentos, sempre novos. Conexão chama-se acoplamento, diz o Rav, que se adeque o superior ao inferior. Como vou perceber? Eu tenho que adaptar a tomada, a forma da minha carência com respeito à forma que ele dá. Por que sempre um novo acoplamento? Por que tudo muda? Porque a todo tempo estimou conexões diferentes, carências diferentes, não entendo. Quando você chega a um amigo e o vê a cada 5 minutos, é uma conexão nova, um acoplamento novo. Aqui a conexão chama-se acoplamento porque chega por meio do golpe, é um acoplamento de golpe. Nós, na nossa vida, não dizemos a toda a conexão das pessoas acoplamento, só a relação sexual, que se parece a conexão superior, mas quando algo nós chamamos de cópula acoplamento porque não há um choque, mas no momento que entendemos as conexões espirituais, veremos que são todas cópulas, porque todos estão acima do seu ego e todos estão com um acoplamento com o seu ego para gerar uma conexão com o próximo. Todos estão em golpes. Esse é o acoplamento de golpe, que a conexão chega por meio dos golpes. Este é o acoplamento ou cópula. A conexão que vem por golpes chama-se cópula. Então, o nosso superior é o grupo, digamos assim. Também com o grupo. Se você vai conectar com alguém, você tem que pisar no teu ego. Isso é golpear, então. Você se eleva acima deste golpe para a conexão. Obrigado. Vamos voltar então para o gráfico. Como explicava aqui o nosso professor, este ato de cópula é a conexão que podemos ter mais compreensível, é o ato sexual, que é o que é prévio à concepção, a união do esperma com o homem. Bom, já vimos certamente esta primeira estrutura, o primeiro partsufim, que é a Galgalta, certo? Tem a ação de Oriachar, que é a luz direta, a Orpenimi, que é a luz interna, e a Or Roser, que é a luz que se chama luz refletida. O que encontramos aqui? Encontramos que Galgalta tem aqui um numeral, certo? Vocês veem entre parênteses 4 com 4. O que é este numeral? Este numeral é uma relação entre a luz e o espessor do desejo, conhecido como a Vyut. E a parte de cima, que é a luz, é a luz com relação ao desejo, Itabrush. E aqui nós temos plena luz
e pleno desejo. Portanto, aqui há uma ação completa, onde a doação está com o receber em completa harmonia, certo? Mas vocês veem, depois de Galgalta, estes Vivugdhaka, que são as linhas aqui, ponteadas, dão origem a uma nova estrutura chamada Ab, o novo Partsuf, que tem a mesma ação, Or-Yashar, Or-Pnimi e Or-Roser. E isso se chama Ab, cujo numeral é 43. O que significa? É muito mais a luz, que não pode conter, então, sua plenitude, este desejo. E o terceiro Partsufim é Sag, que tem um numeral 32. Se vocês observarem, cada um desses Vivugdhaka, falamos destas linhas vermelhas, pontilhadas, há uma diminuição. Há uma transformação, no sentido de que vem a luz e a luz vai diminuindo, como um transformador. Vai declinando a capacidade da luz. E se vocês observarem, se tivéssemos que dizer que Galgalta é 100%, Sag já é 50%. Aqui a luz já começou a ocultar ou desaparecer. Não na sua essência, só na percepção do vaso. Volto a repetir, porque a luz é constante, não muda, é invariável. Portanto, até aqui temos 3 Partsufim, com numeral. Galgalta, Ab, Sag. E há os 2 finais, que é Ma e Bon. Se vocês observarem, finalmente, Bon é uma porcentagem de luz 1 e 0. Da Viut, da recepção. Como estes 5 Partsufim de Adam Kadmon vão diminuindo o seu processo, vamos ver, antes de entrar, quero mostrar somente o gráfico. Se vocês observarem aqui, este processo que vem depois, os 3 primeiros Partsufim, que é Galgalta, Ab, Sag, ficam distanciados dos últimos 2, que é Ma e Bon. Todo este espaço aqui, entre Sag e Ma, é o que vamos conhecer como os futuros mundos até o nosso, ou seja, que temos hoje o primeiro Partsufim, os primeiros Galgalta, Ab, Sag, todo o processo da queda do Éden, a queda do jardim, a árvore do conhecimento, a serpente, tudo isso vem para baixo do Tabor. Então, como dissemos no início, o mundo de Adam Kadmon, o mundo de Atzilut. Então, dentro, totalmente de Sag, vai estar todo o resto do processo dos mundos, e das Sefirot. Certo? Por isso eu mostro aqui no gráfico este espaço grande.
Marco, perguntas? Em geral não, só uma amiga que consultava como poderia conseguir a figura, e com respeito a isso temos dois comentários. Primeiro é que a figura oficial está no livro, Alcançando os Mundos Superiores, ou perdão, Mundos Superiores, que está disponível na página do capala.info e também disponível na biblioteca. Vocês podem adquirir. Outra forma de conseguir a figura é que, como a classe está gravada no servidor, ao voltar à classe, se pode ter a realização no vídeo onde está a imagem captura na tela. E é uma forma fácil que mostra no momento. Aqui chegou uma pergunta, vamos ver. Pátio do México. Diz que na medida que mostramos o diagrama e se dá a explicar, vai ficando mais claro o tema. Mais que uma pergunta, é um comentário. Então, convidamos que os amigos possam fazer perguntas no chat, no Centro de Educação, no chat do Zoom, onde os moderadores recebem, e aproveitamos para agradecer aos moderadores e o trabalho dos amigos que estão na parte técnica, Suzana e Benjamin. Grandes saudações. Outra coisa também, as inquietudes que surgem com respeito ao financiamento desta ação de disseminação. E já explicamos várias vezes que tanto as pessoas que trabalham em moderação, parte técnica e relatores fazem sem receber nada, voluntariamente. E o que se financia é o serviço de conexão, os servidores que transmitem o vídeo e também a conta do Zoom. Porque a conta do Zoom não é gratuita, mas uma conta que tem custo, devido à quantidade de amigos que se conectam e também devido ao tempo de conexão. Vocês sabem que no modo gratuito há uma limitação até certo período de conexão, depois deve-se reabrir a sala. Portanto, tudo isso, além da parte técnica que se ocupam, e no final do ano passado, no caso do nosso site, tivemos que renovar os equipamentos, as câmeras, parte técnica e outros complementos. Então há uma página onde pode-se fazer doações. Aparece aqui na tela, e os amigos que quiserem colaborar com esta ação de disseminação podem ir até a página e contribuir, se quiserem, se puderem. Se não puderem contribuir, agradece também a intenção que possam ter a respeito. Obrigado. Obrigado, correto. Então, por favor, coloquem, aí está, obrigado, coloquem novamente o tablet. Vamos conversar então o que já tínhamos visto no gráfico. Quando falamos de Olam Atzilut, falamos do mundo da restrição. O que dizemos aqui? Dizemos que na medida que vai diminuindo esta luz, o produto e o efeito do Massar, e esta luz que vai diminuindo, certo? É o que conhecemos então como o mundo da restrição, certo? E se vimos como vimos que o primeiro que foi Galgalta, da primeira Reshimon 4.4, vai diminuindo ao que depois se chama o próximo Partsuf, que é Ab, depois Sag e Maibon. Então cada Partsuf vai diminuindo. Tudo isso se conhece como Malhut de Ensof. Por que Malhut? Porque lembrem-se que a quarta fase de luz direta é Malhut. Então, tudo que vem, todo esse processo vem daí. Portanto, no Partsuf
Ab, que é o segundo, Malhut de Ensof, trabalha com 3 fases, de modo que o Zivug de Ab se realiza no P de Rosh. Vamos ver então este gráfico. Se vocês podem ver aqui o gráfico, vão se dar conta que a restrição, ou o massar, está no P, certo? E o tabur é o que chamamos de limite. Aqui embaixo está o ciúme. Portanto, o que faz a restrição aqui, é o que chamamos de massar, que neste caso está no P. O produto desta restrição, certo? É que aqui chega até o novo P, que já nasce do rasê da primeira estrutura. Se observarem em Galgalta agora, o Ab, que é 4,3, já passa a nascer numa porcentagem de diminuição da sua luz. Poderíamos dizer que aqui, se tivéssemos que dizer que de Galgalta ao Tabor a 100%, nesta primeira parte de Galgalta e Ab, se perde 25%. Então é o que dizíamos que se chama Zivug de Haká, que é a ação produzida aqui. Há uma restrição, e essa restrição é muito importante de ser entendida, porque esta restrição que surge aqui é simplesmente uma luz de ganho para a criatura. Por quê? Porque a Or Hassadim, que é a luz que gera a criatura, é a união de Or Penimi e Or Roser. A luz de Hassadim, ou luz de doação, que produz o vaso, não vem do sistema de doação do Criador, mas sim é uma luz que cria o vaso por meio da restrição. No P, chama-se Or Hassadim, certo? Portanto, quando falamos de Reshimó, falamos deste numeral, que neste caso, no segundo partsufim do mundo de Adam Kadmon, segundo partsufim de Adam Kadmon é Ab e tem um aviut menor, que é 3. E a luz é 4. Portanto, aqui a restrição novamente surge, e surge o que dizíamos antes que era Sag, que tem o Reshimó 3,2. É importante, amigos e amigas, entender o processo. Ao estudar Kabbalah, estamos fazendo um processo de correção. Esta correção, que o que realizamos tem a ver com revelar a luz que está oculta ou desaparecida. A palavra mundo, em hebraico, é olam, que significa oculto ou ocultação. E quando é oculto, escondido, não é que não existe, está escondido, oculto. Então temos que revelá-lo. Portanto, por meio deste processo, dessa estrutura da criação, foi criado um sistema
composto de 125 níveis. 125 níveis de revelação. E vamos explicar agora, no gráfico que faremos aqui, na nossa página, que é o seguinte. Nós vamos colocar aqui uma linha que representa nosso mundo, aqui embaixo, e o mundo superior. Isso também se conhece como o mundo inferior, certo? A Kabbalah diz que essa estrutura, vamos colocar aqui, Ein Sof, aqui em cima. Então, perdoem as letras porque nós estamos acostumados com esse tablet. Então, o mundo de Ein Sof é o mundo superior. Os cabalistas nos dizem, e assim nos ensina a Kabbalah, que entre o nosso mundo, que é isso, aqui, e o mundo superior, há no total 125 níveis, ou 125 degraus. Cada um destes degraus são níveis de revelação. Cada um dos degraus são níveis, é um nível de revelação. Portanto, para uma pessoa que está aqui, nesta realidade do nosso mundo, tudo que está aqui está oculto. Tudo que está aqui em cima, os 125 níveis, estão ocultos. Portanto, separam a pessoa do nosso mundo até o mundo de Ein Sof, 125 ocultações. Portanto, 125 possíveis revelações do grau de alcance que vai alcançando essa pessoa que está em nosso mundo. Portanto, a Kabbalah diz que o homem começa a avançar nesses níveis, mas sempre vai estar num nível, se está neste nível, se está aqui, neste nível, o grau de ocultação começa a partir do que está mais alto, e a Kabbalah diz que cada um dos níveis superiores do nível onde está a pessoa, neste caso, este que vamos colocar aqui, em vermelho, que seria o novo nível, passa a ser a nova luz que a pessoa deve revelar. E assim sucessivamente. Se a pessoa estabelece, por exemplo, neste nível, aqui, o próximo nível a ser revelado é o superior. E assim sucessivamente. O que está se revelando? O que está sendo feito aqui? O trabalho espiritual da criatura é a revelação de tudo aquilo que demonstramos no primeiro nível, no gráfico.
do mundo de Adam Kadmon. Nós teríamos então que dizer, se chegássemos acima, poderíamos dizer que estes níveis é o mundo de Adam Kadmon. E aqui para baixo, o mundo de Atzilut, o mundo de Beriah, o mundo de Yetzirah e o mundo de Asiá. Portanto, tudo o que vimos agora, que estudamos, são níveis de ocultação da luz. Se é certo que falamos do mundo de Ensof, que o que tratamos de transmitir é difícil de explicar, não temos os graus de realização para entender isso, o que ocorreu ou funciona isso, a única coisa que os cabalistas dizem é que no momento que a pessoa vai alcançando um grau, tem uma revelação. Outro grau, outra revelação. E também é uma lógica. A pessoa que chega a conseguir estes níveis, este grau de alcance, chega até Adam Kadmon, que é o nível. Vamos aqui marcar. Diríamos que até aqui temos 100 e aqui 125, digamos. Portanto, se estamos agora em Adam Kadmon, estamos entre o nível ou grau 100 até o 125. Certo? Tem alguma pergunta, Marcos? Sim, temos uma pergunta, óbvio. Nosso amigo Luiz Lopes, do Equador, pergunta: o que ocorre com Sof, a luz de Hassadim? Por favor, podem explicar? Vamos lá. Vamos explicar então. O que dizemos aqui é que vamos colocar aqui essa estrutura. Vamos colocar em preto. Aqui. Então vamos colocar assim. Então, vem a luz, esta é o Uriachar, ou luz direto. A luz que penetra é Orpinimi, ou luz interna. E a luz que é refletida é a Or Roser, ou luz refletida, ou de retorno. Ok? A luz que gera o vaso, a luz de mérito, digamos assim, a luz de esforço, é a luz produzida aqui. Este é o Massar. A luz de Hassadim Or Hassadim,
que é a luz que nasce do vaso, portanto é algo que é um mérito, por isso que Hassadim é justo. Or Hassadim, luz dos justos, é a soma da Or Penimi mais Or Roser. Isso é igual a Or Hassadim. Também pode se escrever de outra forma, não tem problema. Com H, por causa em espanhol o H tem o sotaque de J, J. Então, Or Hassadim é a luz que gera o vaso através de receber a luz, que pode estar condicionada para receber, chama-se Or Penimi, e é a luz que restringe, a luz que reflete a Or Roser. Se pudéssemos em quantidade, diríamos que Keter é 20%, e em azul acabaria sendo 80%. É 100%, isso é a luz de Hassadim, certo? Ok? Então é isso, amigo. Há uma consulta de Pati do México, pergunta se os Partsufim vêm de um único desejo. E se é assim, se falamos de esgotar a possibilidade de luz, luz direta? Veja. Para nós é difícil explicar que o que falamos aqui nós falamos do mundo infinito. Estamos falando de discernimentos que passam na conexão entre luz e vaso, entre Criador e criatura. Portanto, a pergunta que você me faz, não poderemos encerrá-la nessa estrutura de uma pergunta para a nossa realidade. Se é certo, cada um desses Partsufim acabam sendo como transformadores, ou que fazem restrição, ou vão ocultando a luz, não tem relação direta com a pergunta que você faz. Mas sim entender que cada um dos Partsufim, a sua função é receber a luz na sua plenitude, restringindo-a e permitindo que passe só aquilo que não prejudique, neste caso, o sistema do vaso. Se você agora quer transladar ou transpassar para a nossa realidade, teríamos que dizer que, efetivamente, para nós, é muito importante, de fundamental importância, este efeito de restringir os desejos. Mas já levamos para a nossa realidade. Não para a realidade que vemos do mundo infinito. Porque se é certo que isso também tem seu exemplo e sua realidade em nós, já tem a ver com outras circunstâncias em um mundo onde são ações, enquanto que aqui, o que vimos aqui, falamos de discernimentos.
discernimentos, certo? Tem mais perguntas? Por enquanto não, meu amigo. Bom, então vamos voltar ao gráfico e colocar para explicar com o gráfico novamente para encerrar sobre o mundo de Adam Kadmon. Ok. Ops. Ah, estão os amigos conectados. Sim, uma saudação aos amigos que nos veem agora no Zoom. Um abraço para todos, especial para os grupos que estão conectados conosco. Uma grande alegria poder tê-los aqui. Esperando que seja uma jornada muito grata para todos. E resumindo um pouquinho sobre a luz de Hassadim, é importante notar que neste mundo de Adam Kadmon, o único Partsuf que tem certa ação desta luz é Galgalta, porque os demais Partsufim se desenvolvem entre o P, ou do Sua Roxa até o Tabor, diferente do Galgalta. Depois vamos estudar que depois do Partsuf de Sag se produzem ações especiais abaixo do Tabor. Mas nesse instante do que vimos no desenvolvimento dos 5 Partsufim de Adam Kadmon, a ação se desenvolve entre Rosh e o Tabor. E somente Galgalta tem uma ação da luz de Hassadim no fim. Bom, vamos pedir que os amigos da produção, obrigado. Vamos ver agora a mesma coisa, mas num gráfico que vocês vão encontrar nos livros, para vocês terem essa ação, esta informação, perdão. Então, resumindo, há 5 mundos. E o mundo que vemos agora é o mundo de Adam Kadmon, ou Ak, Adam Kadmon. Este mundo de Adam Kadmon, então, é constituído, como todos os mundos, que são 5, de 5 Partsufim. Os 5 Partsufim que estão em Adam Kadmon são Galgalta, Ab, Sag, Ma e Bon. Estes Partsufim funcionam como uma estrutura espiritual, onde há um Rosh e um Tor, que é uma cabeça e um corpo. E a parte do corpo, certo, se divide em 2 partes. Mas, se vocês observarem, este corpo parte de P até o Sium. E o limite onde todos eles se encontram é o Tabor. O Tabor é o limite. Se alguém me dissesse, o Tabor tem certa relação com o Massar, sim, a funcionalidade que cumprem e desempenham no processo da correção ou ocultação das luzes. Se vocês virem o primeiro Partsufim de Adam Kadmon é Galgalta. Ele tem uma Rishimó 4.4. O segundo Partsufim é Ab, que tem uma Rishimó 4.3. O terceiro Partsufim é Sag, que tem uma estrutura 3.2. O quarto Partsufim de Adam Kadmon é Ma, que tem 2.1. E o quinto Partsuf de Adam Kadmon é Bon. Ok? Portanto, existem 5 mundos
E dentro dos 5 mundos, o primeiro mundo, Adam Kadmon, contém 5 partes Sufim, certo? Bom, perguntas? Não temos novas. Isso significa que entenderam tudo ou não entenderam nada. Algo importante neste gráfico, vamos colocar, por favor. Se a pessoa dissesse qual a luz mais importante, diria, não, todas as luzes são importantes. Mas a luz mais importante é a luz que produz o Or Hassadim. Esta luz é a luz circundante. Se vocês observarem, da direita para a esquerda na tela, é aquela linha pontilhada que chega até o Tabor. E acima disso, luz circundante. Essa é a luz que volta e penetra no Tabor. É a luz que vem para reformar, corrigir ou ajudar no processo da correção. E o que faz? Doa mais força ao vaso. Em que sentido mais força? Vamos ver este gráfico. Ops. Ok. Se é certo que aqui vamos colocar um verde, esta é a luz circundante. A luz circundante, ao entrar pelo Tabur, o que ela faz? Capacita, possibilita que o vaso tenha um novo grau de alcance, uma nova capacidade de alcance. Com esta luz circundante, então, agora, o vaso vai mudar seu estado de 21, de 20, por exemplo, para dar uma cifra para 23. Portanto, vai ter mais possibilidade de receber luz, porque a luz circundante aumentou o desejo de poder acondicionar-se para receber mais luz. Certo? Então, isso é muito importante, porque significa que cada vez que há um processo de restrição, coletivo, individual, vai significar um aumento da capacidade de receber da luz, de recepção da luz por parte do vaso. Um novo grau de realização, de alcance, que vai finalmente chegar até poder receber 100% da luz. Certo? Por isso que é importante a luz circundante. Estamos chegando ao fim, meu amigo Marco. Quantos conectados temos? Esperamos a informação. Por enquanto, Luiz Equador pergunta o que sempre perguntam: o que significa o coração de pedra? Que é um tema que não tratamos muito. Bom, não falamos muito do coração de pedra, mas sim vamos dizer do que se trata. É a parte que não é corrigida. Primeiro de nada, a parte que não é corrigida. É a parte que também temos dentro da nossa estrutura que não corrigimos. Faz parte, ou é a parte que não podemos fazer mudança. Mas também, do ponto de vista coletivo, é um processo que são
É difícil encontrar as palavras, mas são partes do nosso sistema que deve ser corrigido, que devem chegar ao grau de realização, de alcance. Todo coletivo para serem atraídos e mudados. Como disse muito bem o Marco, falamos poucos disso, nosso Rav também não fala muito. Cada vez que perguntam o que é, ele diz: não é conveniente, não é bom saberem do que se trata. Simplesmente saibam que este coração de pedra vai ser mudado em nós de forma pessoal e também vai ser transformado quando todos nós os corrigirmos. Ok. Vai ser corrigido no final, numa luz especial que vem sobre toda a criação. Isso mesmo. Então, conexões no fim da classe, e temos no Centro de Educação Virtual, temos do México, Grupo de Guadalajara, Tulancingo, Davi Fernandes, Wendy e Vitor. Colômbia, Marco e Germán. E temos as conexões no Zoom. Adri Marcos Alberto, do Equador. Anair, de Toluca, México. Benibarur, Guadalajara. Tulancingo. Tony Rodrigues, da Colômbia. Gabi, do México. Maria Helena e Royer, de Toluca. José Pinto, do Equador. Lisete, de Toluca. Luiz Cárdenas, de Monterrey. Luiz Lopes, do Equador. Luiz Pinheiro, de São Paulo. Marisa, de Toluca, México. Marisa, de Toluca, México. Marta de Cali e Orlã Maria, do Brasil. Então, um grande abraço para os amigos que estão conectados. Reiteramos também alguns amigos que estão sendo agregados agora. Reiteramos os agradecimentos para Anjo e Monserrat, que estão na moderação. Aos amigos que estiveram na parte técnica, colaborando. E o Carlito, e a Suzana e Benjamin. E um abraço também para todos que colaboram e que na nossa atividade, mas que não estão diretamente relacionados. Colaboram em vários aspectos para a manutenção do centro e toda a atividade realizada neste lugar. Muito obrigado, queridos amigos e amigas, e novamente estarão domingo aqui conosco, com outros instrutores, para continuar avançando nestas classes. Nos dirigimos à próxima classe. Boa semana, obrigado. Tchau, tchau.